6 vitórias e 13 derrotas em apenas 22 jogos na temporada de 2025. O Botafogo não chegamos nem em maio, nem na metade do ano, e já nos equiparamos em número de derrotas em relação a 2025. O Botafogo tem o pior aproveitamento dos 20 clubes da Série A. Sim, o Botafogo tem um aproveitamento pior do que o Vitória, pior do que o Mirassol. São 2 derrotas em 3 jogos na Libertadores. E aqui nós ganhamos. Nós só ganhamos porque era o cara bobo em casa com uma bola desviada num chute de falta, numa cagada universal do Patrick de Paula. Uma daquelas que vai acontecer uma vez a cada 100 anos. E o clube pode terminar o mês de abril na zona do rebaixamento. Nossa, Manel, você vai vir trazer o caos, você é a voz do apocalipse, o cavaleiro do apocalipse. Eu não estou trazendo caos nenhum, eu estou lendo a realidade, são os dados. Se você quiser se enganar do outro lado, você pode se enganar. O que não faltam são canais que estão aí na chapa branca falando maravilhas. Agora, defendendo o planejamento do Botafogo, doa quem doer. Embora cada vez menos a gente tenha botafoguenses sustentando essa situação que é inadmissível. Vamos falar tudo sobre esses Estudiantes e Botafogo, mas a situação do Botafogo é uma situação muito preocupante. Ela é muito preocupante. E aí eu te pergunto, cadê o John Textor? Poxa, Mariel, mas ontem mesmo você fez um vídeo dizendo que ele é genial, que ele isso, que ele aquilo. Sim, eu fiz um vídeo dizendo que ele é genial, porque o cara é genial mesmo. O cara que faz um clube, sai de 120 milhões de receita, vindo da Série B, indo para 1 bilhão esse ano, passando pelos 720 milhões de receitas em 2024, o cara que me deu Libertadores, nos deu, né, uma Libertadores, um brasileiro, o cara que fez a gente viver os melhores anos da nossa vida, esse cara não é genial? Esse cara é genial. E é dessa genialidade que o Botafogo está precisando nesse momento. Eu não preciso do John Textor na França, eu não preciso do John Textor na Flórida, eu preciso do John Textor dentro do centro de treinamento, dentro do vestiário. Eu preciso que ele tire um coelho da cartola, eu preciso que ele olhe olho no olho dos jogadores. Eu preciso que o Botafogo tenha uma intervenção dele, porque está muito claro que o Renato Paiva não tem capacidade de mudar o quadro atual. E com todo respeito, cara, nem o Alessandro Brito, que está vendo tudo que foi construído em 2024 ser esfacelado pelo trabalho do Renato Paiva, e o que ele está fazendo? Não põe a cara a tapa. Você não tem uma notícia de que o diretor de futebol do Botafogo foi lá conversar com os jogadores, foi lá conversar com o Paiva, que, porra, deu uma chacoalhada na galera. Não tem nada acontecendo. É como se fosse mais um dia normal. E não é um dia normal. O gol que o John tomou ontem definitivamente não é um dia normal, esse 24 de abril, às 7h54 da manhã, quando eu estou gravando esse vídeo. O Botafogo, mais uma vez, não demonstrou qualquer evolução de um jogo para o outro. O Botafogo reproduziu os mesmos erros e cometeu erros ainda mais graves. Ah, mas é porque o Arthur perdeu dois gols. Perdeu, sabe por quê? Porque o Arthur não é esse jogador. Se vocês tivessem feito uma janela melhor, o jogador que estaria no lugar do Arthur estaria fazendo os gols. Por quê? Porque você tem um jogador tecnicamente melhor do que o Arthur. Ah, mas a bola do Savarino bateu na trave. Se o Savarino tivesse jogado o primeiro tempo na posição dele, ao invés de botar a porra do Patrick de Paula lá, o Savarino teria tido talvez outras oportunidades e tivesse resolvido o jogo. Mas o Renato Paiva, incompetente como é e teimoso como é, continua botando o Patrick de Paula para jogar 45 minutos fora. O que o Patrick de Paula fez no primeiro tempo? Nada. Nada. Foi mais um jogo horroroso, de uma insistência numa opção que não faz sentido. No primeiro tempo, o Botafogo só teve uma única finalização, mesmo tendo posse de bola. Esse jogo posicional que o Renato Paiva insiste não produz absolutamente nada ofensivamente. Nada ofensivamente.
Ou se produz, produz muito pouco. A bola que o Savarino bate na trave não tem nada a ver com o jogo posicional. É um erro do Estudiantes, um contra-ataque do Botafogo, é uma transição, isso não é jogo posicional. O John, pela segunda vez consecutiva, falha num momento decisivo do jogo. Tá mal. Mas eu acho que ele também tá mal por um reflexo do momento que é o Botafogo. Aliás, que momento bizarro é o do Botafogo, porque o time não mostra nenhuma indignação com o que está acontecendo. Eu não consigo sentir essa vibração indignada nem do treinador, nem dos jogadores. O treinador está em Nárnia. O cara está viajando na maionese. Ele vai para a entrevista coletiva e ele fala com um tom de autoridade. Ah, não, porque o time de 2024 não existe mais. E papapá. Meu amigo, foi você que destruiu o time de 2024. Não existe um único esforço de tentar conservar as boas ideias do Arthur Jorge nesse time. Não se vê mais nada. Não se vê mais nada. E aí, você tem imagens flagrando o Renato Paiva dando risada à beira do campo com o time perdendo nessa situação. Assim como você tem imagem do John dando risada após o frango que tomou. Um frango histórico que vai para sempre ser lembrado. Vai perseguir ele pela carreira inteira esse frango. Que nem aquele do 7-1 lá do goleiro Marcos, do 7-0 contra o Sport, né? Na Copa do Brasil, lembra que ele sai para chutar a bola, a fúria e a bola entra? Passou a carreira inteira respondendo sobre esse momento. O John vai ser igualzinho. E a diretoria do Botafogo segue endossando o Renato Paiva como se ele fosse o novo Guardiola, cara. Uma loucura, cara. O trabalho desse cara é horroroso. Horroroso, tá? A olhos vistos. Todo mundo tá vendo que o trabalho do cara é ruim. Menos o Alessandro Brito, menos o John Textor. É uma clara desconexão entre a diretoria e a torcida. E eles escolheram a trincheira errada para lutar. Por quê? Se você é um clube profissional e você trata o seu torcedor não como torcedor, mas como cliente de fato, você não vai ser pautado pelo seu cliente, mas você vai fazer pesquisa de mercado, você vai entender o que o seu cliente quer, o que o seu cliente consome, como ele consome, quando ele consome, de que forma que ele consome. E o seu cliente está te dizendo, o produto que você está me vendendo é uma merda. O produto que você está me vendendo está vindo por meio de um prestador de serviço que não me atende. E o que você, como gerentão, está fazendo em relação a isso? Vamos bancar esse vendedor aí, porque ele é bom demais, hein? Os clientes que se danem. Se a loja ficar vazia, não tem problema, porque o vendedor é o cara. Parece até que é o filho do dono, sabe? Aquele cara que vai para a loja, só faz besteira, mas o pai fica deixando ele lá e as vendas começam a cair. É a mesma coisa, você acha que o Newton Santos vai ficar cheio? Eu te faço a pergunta. O Estudiantes está numa boa fase? Não. O Estudiantes vem de 4-3 derrotas? Sim. O Estudiantes perdeu em casa o seu último jogo da Libertadores? Também. Quantos espaços vazios tinham no estádio ontem? Nenhum. Todos os ingressos vendidos. Se o jogo fosse no Rio de Janeiro, a gente teria todos os ingressos vendidos no Newton Santos? E a culpa não é da torcida não, tá? A culpa não é da torcida. A culpa é da diretoria e a culpa é do Renato Paiva. Porque para o torcedor ir para campo, você pode até estar numa má fase. O torcedor do Botafogo jamais abandonou o Botafogo em fases muito piores. Em fases muito piores. Mas o estádio enchia. E sabe por que enchia? Porque você via em campo gente indignada. Você via em campo gente tentando mudar o cenário. Ah, Mané, você está dizendo que a diretoria e os jogadores não estão tentando mudar nada? Eu sei que eles estão, mas da forma errada. Com certeza da forma errada. O Botafogo vai se afundar muito nessa temporada se as coisas não mudarem. Eu vou repetir para você. 6 vitórias e 13 derrotas em 22 jogos em 2025. É o pior aproveitamento dos 20 clubes da Série A. São 2 derrotas em 3 jogos na Libertadores da América. E o clube, da forma como está, vai terminar o mês de abril na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Esse Botafogo do Renato Paiva, de jogo posicional não tem nada, de novo Guardiola não tem nada, esse Botafogo do Renato Paiva
luta para não cair no Campeonato Brasileiro. Esqueçam, luta pelo título. Esqueçam, luta pela Libertadores. O Botafogo oficialmente luta para não cair, enquanto o Renato Paiva insistir nas péssimas opções que ele tem. Aí você vai me dizer assim, calma, Manel, é porque o time é ruim, os jogadores não estão entregando, o elenco foi enfraquecido. Aí eu quero te lembrar do elenco que o Arthur Jorge tinha nesse mesmo momento da temporada, lá no ano passado. Hoje, o Renato Paiva tem um Alex Telles, que é uma Ferrari, tem um Cuiabano, que é um excelentíssimo jogador. Você lembra quem tinha o Arthur Jorge nessa época? Hugo. Hugo. E o Cuiabano não podia sequer entrar em campo, porque não podia jogar Copa Libertadores naquela época. Você jogou uma fase inteira de grupos com o Hugo. Hugo. O Botafogo, na ponta, não tinha. O Botafogo hoje em dia tem Matheus Martins, aí bota o Savarino lá, né? Sabe quem o Botafogo tinha naquela época, que era opção para ponta? Diego Hernandes. Diego Hernandes. O Botafogo ia para campo com o Oscar Romero em algumas partidas. O elenco daquela época não era o elenco do segundo semestre, era um elenco com muitos problemas. Você teve lesão do Matheus Nascimento, que nunca resolveu a vida de ninguém, você teve lesão do Tiquinho Soares, o Botafogo tinha que improvisar o Júnior Santos como centroavante. O elenco era muito limitado, mas o Arthur Jorge ganhava jogos. Sabe por quê? Porque esse sim é bom treinador. Mesmo cheio de problemas, irmão, o time dele era organizado. Organizado. O time dele tinha tesão por buscar as vitórias. Não é esse bando que a gente está vendo em campo, insosso, que a gente não vê aquela vibração da vitória. Muito pelo contrário, a gente sente a vibração da derrota. Inclusive, cara, pode ter sido só uma impressão minha, mas teve uma imagem ontem que me marcou muito. O Renato Paiva ali dando várias instruções para o Marlon Freitas bebendo água. O olho do Marlon Freitas parecia que estava no horizonte, assim, perdido, sabe? E não é porque eu acho que ele tá perdido, não. É porque eu acho que ele tava ali só de cena mesmo. Tipo, esse cara aqui enchendo meu saco, falando merda pra caralho. Deixa eu terminar de tomar minha água logo antes de eu ir embora. Sabe? Aquela cara assim. É duro. É muito complicado o que a gente tá vendo aqui. Para mim, tá muito claro o que está acontecendo. Vamos lá, Mariel, o que está acontecendo então? Vou te dar minha opinião. Os jogadores campeões brasileiros e da Libertadores não compraram a ideia do treinador. O treinador vai para a coletiva dizer que eles não fazem o que ele pede. O Texel vai para as redes sociais para dizer que os jogadores não fazem o que o técnico pede, e com isso quem se ferra é o torcedor. Está muito claro. Os jogadores não compraram a ideia do Renato Paiva. Pronto. Vai chegar junho, John Texel vai ter que mandar uma caralhada de gente embora, que é quem tá fazendo corpo mole, quem não tá jogando, papapá, aquela coisa toda. E vai contratar uma porrada de outros jogadores, vai gastar um dinheiro absurdo. Tudo isso para poder manter a Cinderela, a princesinha, para poder proteger ali na redoma de vidro o Renato Paiva. Pô, tá de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem, mas enfim, é o que vai acontecer. Para mim, existe um clima hoje de água e óleo entre o Paiva e o elenco do Botafogo. A cada partida que passa, para mim fica mais claro que Renato Paiva é água e o elenco do Botafogo é óleo. Os dois não se misturam. E o John Texor quer bancar o Renato Paiva. Então ele continua colocando mais água. Ele sabe que a água não vai misturar com óleo, mas ele continua. Eu tinha uma esperança que depois da crise que passou na semana passada, né, desde a derrota do Atlético Mineiro, há alguns dias pelo menos, depois que o John Texor se manifestou e tudo mais, eu achei que a galera fosse conversar no vestiário, que a galera fosse se entender. Porra nenhuma, cara. Esse time perdeu completamente a identidade de luta, a identidade de entrega que tinha em 2023 e 2024. Até mesmo aquele segundo semestre de 2000, até mesmo 2023, apesar do segundo semestre, pô, primeiro aquele Botafogo era brigador. E era um time fraco, hein? Era um time fraco. Você tinha Sauer, você tinha Lucas Fernandes, você tinha Piazon, você tinha Felipe Sampaio, você tinha aí era o Hugo, né, na lateral. Cara, ano passado, cara, pelo amor de Deus, hoje você tem o Ponte,
que melhorou muito, você tem o Vitinho. Porra, ano passado o Arthur Jorge fazendo milagre, meu irmão, com o Damian Soares, com 38 anos, jogando quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, porque não tinha reserva para ele. Lembra aí que o Botafogo tentava contratar Vagianides e tudo mais e não contratava ninguém? Pois é. Pois é. Era Damian Soares com 70 anos no INSS na lateral direita, dando sangue, e o Hugo na outra. Aquela avenida atrás dele, mas fazendo as assistências e os golzinhos dele que ele sempre fez. Justiça seja feita. E, meu irmão, o cara tem 4 dos melhores laterais do Brasil, irmão. E o cara não consegue fechar as laterais. É uma coisa, assim, surreal. O nível de incompetência do Renato Paiva. Aí vamos entrar aqui nas escalações e nas substituições. Aí falta coerência, na minha opinião. Falta muita coerência, na minha opinião. Porque, assim, ele primeiro aposta no Patrick de Paula. Aí ele cede as pressões, tira o Patrick de Paula e começa a colocar o Savarino centralizado. Aí tu vai para fora de casa e tu tira o Savarino da centralização. Precisava de um meio-campo mais forte. Irmão, Patrick de Paula não vai te dar um meio-campo mais forte. Patrick de Paula não é um cara marcador. Hoje em dia, pelo menos, não é. Ele já foi primeiro volante na vida. E tu tá pegando o primeiro volante. Patrick de Paula, quando brilhou no Palmeiras, ele era primeiro volante. Tu tá pegando um cabeça de área, por mais habilidade que ele tenha, é um primeiro volante, e tu tá metendo de camisa 10. Tu mata a criação do teu time, irmão. Tu mata a criação do teu time. Não adianta, cara. Esse cara não pensa como criador. Esse cara não vai fazer pressão na linha defensiva adversária. Não vai subir linha. Pelo contrário, não é todo que o Botafogo fica baixando linha, fica baixando linha, fica baixando linha. Tu fica botando cabeça de área para jogar no ataque, porra. É surreal um negócio desse. Cara, aí, meu irmão, ele bota o Elias Manuel. Assim, eu não quero nem ficar dando pancada aqui no Elias Manuel, mas talvez no pior jogo da era Paiva, que foi ontem, jogo horroroso, tu mete um Elias Manuel, coitado do cara, irmão. Chance zero disso dar certo. Tu vai estar queimando o jogador, pô. Tá queimando o jogador. Elias Manuel entrou e fez o que dele se espera. Nada. Nada. Fez faltas burras, matou contra-ataque. Não conseguiu. Não conseguiu jogar. Assim, realmente as estratégias do Renato Paiva, para mim, nas substituições, demonstraram um certo desespero. Aí mete Mastriani, aí começa a mexer no time pra caralho, o time perde o pouco de consistência que tinha, recua demais na hora errada. Aí diz ele que o time baixou os blocos em demasia, mais do que devia. Porra, meu irmão, o time não confia nele. Assim, hoje, a torcida do Botafogo transforma tudo isso numa piada, porque o humor é a forma que nós temos de nos defender do desespero que nós estamos vivendo. Hoje, ser botafoguense, hoje 24/4, não está muito legal, não. A gente está perdendo todos os jogos. Não está legal esse negócio. E os torcedores brincam com isso, né? A gente ironiza, dizendo que a temporada começa em junho, né? Agora a temporada começa em junho, porque o John Textor disse que vai correr atrás do tempo perdido em junho. Porque o John Textor disse que em junho tudo vai mudar. Que ele disse que vai corrigir a rota em junho. Perdeu tempo. Planejamento de merda, com todo respeito, mas a verdade é essa. Perdeu tempo, perdeu janeiro, perdeu fevereiro, perdeu março, perdeu abril já. E vai perder maio. A não ser que um milagre aconteça. Beleza? E mesmo que o Botafogo arranque em maio, e se Deus quiser vai acontecer, perdemos 4 meses. Perdemos pontos valiosíssimos. Valiosíssimos. Aí os comentários, né, meu irmão, ficam sendo sarcásticos. O que eu li ontem no Twitter foi bizarro, né? Jogo posicional de 4, frango assado. Entendeu? A sensação de que o time não vai reagir sob o comando do Renato Paiva. Então, assim, cara, vocês me conhecem, irmão. Ano passado, deixei para falar isso no final do vídeo, porque eu não vim aqui para ficar, porra, contando vantagem, não. Mas ano passado, quando o Botafogo tava parecendo que tudo ia dar errado na reta final, eu fiz um dos vídeos que mais viralizou na mídia independente do Botafogo. Irmão, cobrando a torcida do Botafogo, convocando a torcida do Botafogo a acreditar. Eu sou esse cara, sempre fui. E aquele vídeo, ele super bombou, sabe por quê? Porque quando eu falo as coisas, eu falo com um nível de verdade tão grande que fica irrefutável. Essa aqui é a verdade. Você pode concordar, você pode discordar, mas
Você não vai questionar nunca o quanto que, porra, eu sou apaixonado pelo Botafogo, beleza? E nesse momento eu não consigo convocar a torcida do Botafogo a acreditar cegamente no clube, porque eu sinto que eu estou enganando o torcedor se eu fizer isso. E eu não vou te enganar. Eu não ligo uma câmera para enganar ninguém. Eu ligo uma câmera para poder dizer aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, fazer as minhas análises e receber esse feedback de vocês para a gente construir uma comunidade bacana para poder curtir o Botafogo. E a gente está vivendo um momento desnecessariamente de grande crise, dada as escolhas erradas do John Textor, Alessandro Brito e agora do Renato Paiva. Boa sorte para eles. Maio vai ser muito longo.